Se ainda vocês tiverem alguma dúvida da correção da prova, vocês deem um alô, a gente refaz o exercício, né? Mas a gente precisa ir para frente para tem bastante coisa para a gente estar vendo, né? Então vamos seguir em frente. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Ah, legal. Então hoje a gente vai ver na seção 2.2, a gente vai ver os métodos tabulares e métodos gráficos para fazer análise de dados, né? Então, faz parte da análise de dados isso. Então, aquilo que a gente viu na unidade 1 foi tudo uma base para que a gente pudesse começar a trabalhar desse lado de análise de dados, né? Então, a ideia agora é um pouco mais tranquilo do que aquela parte que a gente viu de funções, mas a gente teve um lado de um apoio aí para a gente começar a trabalhar, né? Me diz uma coisa, como que vocês estão de avaliar? Vocês estão fazendo avaliar? Não fizeram? Não Fiz já, sabe o que... professor. Já, né? Ó, Sim, a Flávia, a coordenadora, pediu, né, para todo mundo fazer. legal. Mas tem... Ó como a gente tá, ó. Eu não tenho aqui os dados de psicologia, né? Mas recursos humanos a gente está com 50% dos cursos que desenvolveram, fizeram, né? Ciências contábeis 36%, administração 23%. Então, eu estou lançando para vocês se a gente chegar em todos os cursos aí com 70%, todos vão ganhar 500 pontos de atividade do professor. É bom ou não é? É bom, vamos fazer, gente, pelo amor de Deus. Faz o favor aí, né? Vamos. Porque o que acontece? O avaliar, ele é uma ferramenta importante para vocês para passar aquilo que tá bom na faculdade e aquilo que não tá. E se não chegar nos 70%, a, 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 a faculdade ela não considera, ela não faz a análise, né? Então precisa ter 100% das turmas respondida, né? Quer dizer, se você pega aqui a administração, a gente tem 178 alunos de todos os semestres, né? Só 41 responderam. Então, se não tiver um número de 70%, não tem uma massa crítica para análise, né? E para a gente é importante, porque lá vocês falam como está o curso, como está. Para mim, a importância é a opinião de vocês sobre o curso. Então, se alguns respondem e a gente não chega a 70%, não vai, o pessoal nem abre as, as respostas e a gente não fica sabendo o que vocês estão achando do curso e o que a gente pode melhorar. Isso do lado do professor, né? Por isso que eu peço para que vocês façam um esforçozinho e respondam, né? Vocês querem responder agora? Eu passo o link para vocês. O que vocês acham? Tem muita gente que não respondeu ainda? Eu já respondi, professor. Boa noite. Ah, legal. Boa noite. Então, pessoal, quem não respondeu ainda, né? A gente chegando nos 70%, todo mundo vai, na minha disciplina, vai ganhar 500 pontos, tá? Agora, se a gente não chegar a 70%, então, quem não respondeu ainda, esse é o link, né?
vocês devem ter recebido e-mail, não passa de 10 minutos, é uma informação importante, principalmente para a gente, para mim, para saber, olha, está gostando do jeito da aula, não está gostando, alguma outra coisa que poderia ser melhor. E também vocês colocam algumas informações com relação à faculdade. Agora a gente não está na aula presencial, mas anos passados o pessoal apontou problema de ar-condicionado, e aí foi resolvido isso, problema de projetor na sala, carteiras com assento duro, colocaram assento estofado, banheiro que não estava tão limpo, então o pessoal fez todo um lado de atendimento. Às vezes vocês têm problema com secretaria, comunicar, o avaliar serve para tudo isso, tá? Então é importante responder, é uma oportunidade para vocês colocarem aquilo que vocês estão sentindo, tá? E também coisas para que possam ser melhoradas, tá? Então, quem não fez, faça para que, se a gente não chegar, se chegar a 70%, todo mundo ganha ponto. Inclusive, eu vou pegar os dados também do pessoal de psicologia, e aí também o pessoal ganha também, tá? Se a turma de psicologia chegar a 70%, também vai ganhar, tá? Professor, Oi. eu tô tentando abrir o link, só que tá pedindo para abrir pelo portal. Aí eu tentei abrir pelo portal e quando eu vou no portal eu não consegui encontrar onde é que tá. O link? O link pede para abrir pelo portal do aluno. Aí eu fui no portal do aluno, só que não aparece nada por lá. Mas você disse do avaliar? Isso. Eu vou colocar o link no grupo do WhatsApp agora. Aqui aparece assim, ó, para acessar o avaliar, utilize o banner disponível no portal do aluno. Ó, por esse link você consegue acessar, tá? Que eu passei. Ainda não foi não, eu vou tentar depois de novo, aí qualquer coisa eu aviso no grupo. Legal. Tá bom? E aí qualquer dúvida pode me chamar pelo WhatsApp aí que a gente ajuda a acessar, não tem problema não. A gente quer que vocês respondam. Obrigada. Então vamos lá, todo mundo respondendo para chegar a 70%, tá? Bom, então o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai falar um pouco da parte tem uma frase aqui para a gente avaliar ou para refletir sobre a parte de dados, né? Então, o que são os dados? Eles são fatos em si, né? Eles não trazem nenhum significado, né? Só depois que eles forem tratados ou forem agrupados é que a gente consegue identificar alguma coisa e fazer alguma análise em cima deles, né? Então, essa aqui é a frase do professor da Universidade de São Paulo, Marcelo Martinelli, tá? Então, a primeira coisa que a gente está acostumado a fazer, o avaliar é um deles, né? O avaliar vai gerar alguma coisa desse tipo, né? Não um lado da idade e tal, mas ele vai trazer informações, principalmente aqui essa parte de baixo, as perguntas G e H, né? Então, tem uma numeração, e esse aqui são os dados de uma pesquisa, né? Então, qualquer pesquisa que você for fazer, você vai perguntar a idade da pessoa, você vai perguntar
aqui tem interesse em saber o peso, a altura, o sexo, cor dos olhos, a raça. E aqui pergunta: você está satisfeito ou insatisfeito com as condições de trabalho? Você está satisfeito ou insatisfeito com a sua remuneração? E aqui as pessoas vão dando nota, né? Para cada pessoa pesquisada, a gente tem essa informação, né? É aquilo que fala a frase. A informação por si só, sozinha, a gente não consegue ver qual que é uma tendência, qual que é o padrão que está se buscando, né? Qual que é a linha que da maioria das pessoas e tudo mais. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é como que a gente faz um tratamento para uma pesquisa, tá? Então, uma primeira coisa que se pede, né? Você tem aqui todo um questionário, né? Voltando aqui, você tem todo um questionário. O ideal é que você jogue esse questionário no modelo de planilha, né? Então, aqui vocês têm toda noção de uma planilha eletrônica, né? Então, você tem aqui as colunas, que são as letras, né? E aqui as linhas, e cada uma das linhas é uma resposta, né? Então, voltando aqui para a pergunta A, pergunta B, pergunta C, e aí vai até H, e aqui jogou-se isso numa planilha. Então, você tem diversas formas de jogar essas informações na planilha. Então, aqui tem a primeira pessoa que respondeu. Então, ela tem a idade, tem o peso, tem a altura, tem o sexo, tem a raça, e aí a nota, né? O passo seguinte, o que é? É você ter todas as informações da sua pesquisa. Então, aqui tem 20 pessoas que responderam, né? E cada um escolheu aquilo que mais se encaixava com a sua realidade. Então, tem aqui as notas, tem a idade, tem a de todas as pessoas. Olhando dessa forma, a gente ainda não consegue fazer uma análise, né? A gente tem o quadro de todas as pesquisas, e aqui é colocado 20, mas normalmente são 100, 200, 1000, né? Tem o número de pessoas que respondem, e aí a gente tem que fazer uma análise quantitativa para saber qual que é a tendência, como que se posiciona as pessoas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a idade, a idade varia das pessoas que trabalham nessa empresa de 21 anos até 59, mas só isso não quer dizer muita coisa para a gente, tá? Então, o que é sugerido você fazer? Fazer uma distribuição por frequência, distribuição de frequência. E essa distribuição de frequência, ele comenta, né, lá no livro, né? Para podermos fazer algum tipo de inferência, que é alguma análise, né? A gente precisa organizar os valores obtidos para cada variável de forma simples e de modo que uma rápida leitura possa fornecer informações que ainda estão ocultas, tá? Então, a distribuição, fazendo uma linha de frequência, a gente começa a ter uma possibilidade de análise, tá? Então, o que ele faz nessa parte da análise de frequência, né? Então, ele fez uma separação de faixa etária de 20 a 30 anos, de 30 a 40, de 40 a 50 e de 50 a 60. Então ele pegou cada resposta, foi lá e separou.
Primeiro ele está fazendo uma análise da idade das pessoas que responderam esse questionário, né? E aí você tem 6 pessoas que estão dentro da faixa de 20 a 30. 5 pessoas que estão dentro da faixa de 30 a 40. 4 pessoas que estão dentro da faixa de 40 a 50. 5 pessoas que estão dentro da faixa de 50 e 60. Somando todas essas frequências, dá os 20, que são as 20 respostas que se teve, né? Então, uma primeira coisa que é colocada é isso, é você criar uma distribuição de frequência, é fazer uma análise por algumas faixas. Então, você já começa a ter uma visão melhor daqueles seus dados que você obteve num número grande de informação. Aí você já começa a trabalhar numa linha de frequência, você já começa a ter uma ideia de quantas pessoas tem dentro dessa faixa, quantas pessoas tem dentro da faixa de 30 e 40, tá? E aí ele começa a fazer alguns cálculos em cima dessa frequência, né? Então a gente tem, em seguida a gente tem a proporção, eu estou mudando de slide e agora vamos tratar a parte da proporção, tá? Então dentro da proporção, o que a gente tem? Ele fala aqui, né, que a coluna frequência dessa tabela é denominada frequência absoluta, que é essa daqui, né? Ela é constituída por contagem direta dos valores dispostos na coluna A da tabela, aquela tabela que tinha todas as respostas, tá? As demais colunas, que são a proporção e a porcentagem, elas exigem alguns cálculos, tá? Então, para chegar no valor da proporção, que é 0,30, a gente tem algum cálculo para se fazer. E um valor da porcentagem também tem um cálculo para fazer, a gente vai ver aqui a seguir, tá? Então, tá aqui. A proporção, o que ela é? Ela também é conhecida como frequência relativa. Então, o que a gente faz? A gente divide a frequência absoluta, pegando aqui a primeira linha, que é 6, divide pelo total, e a gente chegou no 0,30, está aqui a proporção. O 0,25 é a divisão do 5 por 20. O 0,20 é a divisão do 4 por 20. Então, o que a gente está fazendo? A gente está chegando nessas faixas etárias, de 20 a 30, a gente tem uma proporção de 0,30 de pessoas nessa faixa etária da nossa análise, né? Então, para se calcular a proporção, a gente divide a frequência pelo valor total, né? Pelo total de pesquisas que a gente teve, respondidas, né? Para chegar na porcentagem, a gente multiplica a proporção por 100, que aí a gente vai chegar no 30%, tá? Então, a proporção é mais ou menos aquilo que a gente... e a porcentagem também, né? É aquilo que representa, na faixa etária de 20 a 30, aquilo que representa do total. 25 é aquilo que representa do total também, na faixa etária de 30 a 40. 20% é aquilo que representa de 40 a 50. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, Pro. Então, beleza. Vamos para frente. Professor, Oi. na sua outra matéria que teve na terça, né? Na terça? Matemática financeira? Não. Na sua outra matéria que eu tenho com o senhor. Análise de
De investimento? É, Ah, eu tive um imprevisto, tá? Houve não. um falecimento na família Puxa, que das chato. pessoas que eu trabalho. Aí eu fiquei até tarde no trabalho. Não deu tempo, viu? Meus sentimentos. Mas É na a família aula da. tá gravada lá. O bom que Isso, eu dá para vou. assistir a aula tudo, dá para não Sim, tem, eu vou tem problema assistir. não. E se tiver algum problema, alguma dúvida, dá um Tá alô. bom. Eu vi Tá? que tem uma atividade também, né? É isso, Tá bom. tá? Obrigada. Nada. Então, pessoal, com relação a isso, tudo bem? Esse lado da porcentagem, a proporção. Então, aí, em cima dessas informações, né? Aí a gente já começa a poder fazer alguma análise, né? Então, o que ele comenta para a gente? Ao observarmos a distribuição de frequência da variável idade, né? De todas aquelas perguntas, a gente pegou a idade, né? Conseguimos obter informações que ainda não estavam visíveis. Por exemplo, podemos afirmar que a faixa etária de 20 anos ou mais e menos que 30 tem 30% de funcionários. Já só com essa análise da frequência e calcular a porcentagem. Ou ainda que mais da metade dos funcionários tem menos de 40 anos. Por quê? Se somar 30% com 25, vai dar 55, né? Então, e aí a gente está nessa faixa de 20 a 40. Então, a gente pode afirmar, só com uma pesquisa desse tipo e uma análise simples dessa de frequência, a gente pode falar que mais da metade dos funcionários tem menos de 40 anos. Então, não é um ponto interessante, né? Para o pessoal que trabalha em recursos humanos, né? 25% dos funcionários estão na faixa etária de 50 a 60, né? Quando você começa a fazer o cálculo de despesa com plano de saúde, por exemplo, você começa a ver, puxa, eu tenho 25% dos meus funcionários estão na faixa de 50 a 60 e um plano de saúde nessa faixa de idade já é um valor alto. Então tenho que começar. Se eu começo a fazer uma análise e eu tenho aqui 60, 70% com meus funcionários na faixa de 50 e 60, eu já vou ter um custo altíssimo de plano de saúde, por exemplo, um lado para se avaliar. Então, aqui a distribuição de frequência, ela já começa a ajudar aos gestores da empresa fazerem algumas análises, né? Então, tudo bem essa parte? Sem alguma dúvida, tudo tranquilo? Tranquilo, não. Não, tudo bem. Então, a gente tem aqui, eu trouxe de novo a mesma pesquisa, a mesma distribuição, né? E agora eu lanço uma pergunta para vocês, né? E se eu quisesse fazer, quando eu fiz aqui a minha ideia da idade, né? Eu peguei essa coluna. E se eu quisesse fazer agora uma pesquisa sobre o peso dos meus funcionários, como que eu faria? Seria a mesma metodologia. Eu faria o. Jackson, tá baixo a sua. Você tá longe do. Melhorou? Tá baixo, você Melhorou? tá. Oi. Não sei se é câmera. Espera um pouquinho, deixa eu. Acho que é. Que tá aberto um pouquinho só. Soma tudo e divide, não dá não, prof? Professor, eu primeiro organizaria em ordem crescente para ver a quantidade de vezes que os números se repetem, para mim chegar a uma classe menor.
de amostra. Essa é uma dica. Essa é uma dica, porque a gente precisa, de qualquer forma, a gente vai precisar separar em faixas, né? Como Isso. que a gente sabe para separar em faixas aqui? Tá? Como que a gente sabe? Eu acho que eu somaria a quantidade de entradas. Então, mas quais faixas, olhando aqui nessa distribuição aqui, quais faixas que eu utilizaria? De 10 em 10 quilos. Seria uma opção. De De 20, 10 em 20, 10 20. quilos? Isso, por exemplo, Tá. né? Essa é uma opção. Tá? Agora, a gente vai começar com quanto? Eu pegaria pelo menor peso até o maior. Isso. O que a gente pode fazer? Estamos chegando lá. O que a gente pode fazer para chegar no menor? Eu tenho isso aqui numa planilha eletrônica. Pode ser Excel, pode ser a planilha do Google. Como que eu sei que é a menor? Aqui a gente visualmente, como é 20, a gente consegue fazer. E se a gente tivesse 20 mil? Teria que usar uma fórmula. Usaria a fórmula tipo o PROC-V ou PROC-C, ou C, né? E selecionava ela, certo? E fazia aquela fórmula lá. Pode ser você fazer uma fórmula, mas tem alguma coisa mais simples. Eu faria a entrada máxima menos a entrada mínima. Não? Eu não entendi, deu uma truncada. Tipo, eu ia pegar o maior número de peso menos o menor. Isso, Não? como que você acha o maior e o menor? É amplitude, professor? Não entendi. Isso é a questão da amplitude da entrada de dados? Esse é um ponto, né? Uma sugestão simples, né, da gente fazer. Vocês chegaram próximo, né? É isso mesmo. A gente precisa pegar o maior e o menor, né? Só que aqui, o que ele tem, né? Ele está, como é 74, 93, 86, depois vai para 83. Então a gente poderia fazer uma classificação dessa coluna, né? E a gente já pegaria o primeiro que tivesse aqui, ele já era o menor, né? Então essa seria uma forma simples. Poderia fazer uma fórmula, alguma coisa, poderia fazer também, né? Mas a classificação seria super simples para a gente chegar nessa linha, né? Então, Uma classificação do menor para o maior. do menor para maior, Tá. A gente usa uma funcionalidade da planilha eletrônica, né? E a gente faz uma classificação. E aí a gente já começa a ver as possíveis limites, os possíveis grupos que a gente pode formar, né? Então, como que a gente faz uma classificação no Excel, né? A gente vai no dados, pode usar o Excel ou pode usar a planilha do Google, né? A gente vai no dados, vai aqui na classificação, né? Depois a gente vai aqui, ele vai aparecer essa opção. Aí o que eu estou escolhendo aqui? O título B, né? E eu estou indo do menor para o maior, tá? Aí eu pego, dou um OK, aí ele já me traz toda a minha planilha eletrônica, já traz aqui ela classificada. Então, eu já consigo olhar visualmente como que está sendo essa distribuição, né? E aí, é claro, a gente pode pegar aquilo que o Jackson falou, pegar de 10 em 10, posso fazer de 50 a 60, de 60 a 70, 70 a 80, aí tranquilo, mas o mais importante inicialmente é buscar
o menor, para saber de onde a gente começa, né? Professor, Pode falar. nesse caso aí, o senhor está falando como uma organização de planilha, porque se for nesse método de classificação, certo, o mais provável seria uma forma Sim. para deixar bem assim colocada dentro da planilha, certo? Para se for ter alguma mudança de número, certo? Aí possa ter aquela fórmula já automaticamente já fazendo uma diferença, certo? Sim. Você pode fazer uma fórmula também. Existe uma função. Do meu ponto de vista, nesse caso que o senhor acabou de falar, isso aí é uma organização de planilha. Sim. Principalmente primeiro para buscar a menor ocorrência, né? Mas você pode usar uma função do Excel também que ele poderia fazer isso, ele buscar o menor e o maior. Esse é não está. A minha solução não é a única para se fazer, tá? Então, aquela que você falou também é uma solução, tá? Mas, de alguma forma, o que a gente precisa, independente de como você vai buscar, você precisa pegar o menor valor e o maior valor para você poder fazer a sua delimitação, tá? Tudo bem? Entendi, professor. Legal. Então, aqui é mais isso, né? Então, a gente vai pegar partes de 50 a 60, de 60 a 70, e aí nós vamos chegar nas frequências que vão estar tendo para cada um deles. E aí fazer alguma coisa parecida com a idade. E aí a gente já começa a fazer uma análise. Olha, o peso dos nossos funcionários estão nessa faixa e tudo mais, é tudo fazendo uma análise e também com cada uma das respostas que foram dadas para o meu questionário. Tudo a gente dá para trabalhar em cima de frequências, né? Das respostas de notas que foram dadas, né? Então, a gente também pode trabalhar em cima disso, né? Aqui a gente faz uma análise, né? Faz uma análise com um tipo de planilha, tá? Agora, a gente também pode fazer análises partindo de gráficos, né? Gráficos estatísticos. Então, o que ele fala aqui, além de tabelas, também podemos representar informações em gráficos. Esse tipo de representação tem forte apelo visual, sendo atrativo aos olhos dos leitores e muitas vezes pode dar uma ideia melhor da variabilidade de um conjunto de dados do que uma tabela. Então, quer dizer, se a gente tiver uma tabela com 3.000 linhas, fica muito difícil a gente visualizar. Agora, se a gente tiver uma solução gráfica, vai ficar muito mais fácil, e aí, como ele fala aqui, né, um forte apelo visual, e fica muito mais fácil você visualizar aquilo que está acontecendo, tá? Então, ele dá um exemplo aqui, com uma outra resposta, falando da cor dos olhos, né? Então, você tem aqui 15 pessoas com a cor dos olhos castanho, 4 pessoas com a cor dos olhos azuis e uma com os olhos verdes. Então, aqui é uma outra forma de apresentar, né? Pode-se partir daquela parte de frequência, mas quando você apresenta uma forma gráfica, fica até mais fácil de entendimento. Então, se vocês observarem nas empresas, né, trabalha-se muito com a parte de gráficos, porque os gráficos
visualmente acabam trazendo uma melhor facilidade de interpretação, tá? Então, aqui está se fazendo um gráfico da frequência pela cor dos olhos, né? Então, aqui relembra um pouco nossas funções lá, que a gente fazia alguns gráficos, mas aqui já são gráficos mais ligados à parte estatística, tá? Então, é um lado de uma representação interessante, tá? Um outro tipo de gráficos que também se usa na representação são os gráficos de pizza, né? O que ele é? Ele corresponde a um possível valor da variável. Esse setor, o setor terá o tamanho proporcional maior, né? Conforme a sua porcentagem, tá? E aí ele faz mesmo num formato de pizza, tá? Eu retirei esse aqui do livro, né? Mas o interessante é a gente fazer ele colorido, que aí a gente tem a visão de cada um. Então, para a distribuição dos funcionários por raça, né? Amarela, branca, indígena, então, é 30%, 35%. Então, o grafo de pizza também traz uma boa ideia da proporção para que a gente possa fazer a análise, tá? Então, vocês estão começando a observar, né, e aí a gente tira muita informação das planilhas, né? Então, vocês começam a observar que mesmo que você não vai trabalhar muito com planilha, você precisa conhecer um pouco para montar alguma coisa dentro do seu trabalho, né? Então, esse é um lado que as planilhas ajudam muito e dentro das empresas para fazer análise, né? Então, todos esses gráficos a gente consegue tirar facilmente com uma planilha, né? Ou tanto na planilha do Excel como na planilha do Google, tá? Então, aqui são dois tipos de gráficos, né? Aqui, ele lá no livro, ele apresenta para a gente, né, a quantidade de mandioca em quilos produzida no estado da região Nordeste em 2006, né? Então, ele fala que Pernambuco dá a quantidade, uma porcentagem, 30%, Alagoas, 18%, Maranhão, 16%. Então, aqui são porcentagens grandes, né? E aí, chega em alguns outros estados, você tem uma porcentagem pequena, tá? Então, o que é comentado que quando você tem alguns valores pequenos, pode ser que no gráfico de pizza ele fique sem representatividade, vai ficar uma fatiazinha muito pequena. Então, a sugestão é que você junte, né, pare um determinado valor, né, que está mais ou menos numa proporção interessante, e aí os demais você junte todos e coloque como outros, né? Então é o que ele mostra aqui, né? Então, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Bahia, todos têm a sua representatividade e os demais aqui ficaram com outros, né? Que aqui são 13%, né? 13% ficou aqui com outros, né? Pernambuco, 30%, Sergipe, 8% aqui, Bahia, 15%. Se fosse fazer os 5%, ainda sairia um pouquinho mais, uma fatia um pouquinho menor aqui de 8%, mas essa de 1 quase nem se enxergaria. Então, existe uma sugestão para fazer isso. Se você tiver valores muito pequenos, você junta e você faz uma opção de outros também na parte de gráficos de pizza, tá?
Ele comenta também com a gente pontos médios das classes, né? E daí a gente tem como que se calcula o ponto médio, né? Você soma o menor valor com o maior e divide por 2. Então, aqui a gente tem a coluna do ponto médio. Então, 160 mais 165 dividido por 2 vai dar 162,5. 165 com 170 dividido por 2 vai dar 167,5. Então, para que ele faz isso, né? Para você montar também um gráfico diferente com a parte média, né? Então, ele traz aqui a média dos valores, 162,5, uma frequência de 3, né? 167,5, uma frequência de 3 também, 172,5, uma frequência de 5, 177,5, uma frequência de 5, 182,5, uma frequência de 2 e 187,5, uma frequência de 2, tá? Então, e aí ele também distribui a parte da proporção, né? Então, quer dizer, aí se a gente for fazer uma análise, né, a proporção de pessoas de altura, né, 170 a 175 centímetros está na faixa de 0,25, 25% das pessoas. Então, a faixa de altura das pessoas é essa daqui, a grande maioria, né? Então, tem as pessoas que são mais baixas, as pessoas que são mais altas, mas você consegue já começar a visualizar esse lado aqui, né? Então, você consegue estimar, por exemplo, o uniforme das pessoas, que a altura pode representar alguma coisa com o uniforme. Você pode começar a fazer um trabalho em cima de ergonometria, que a altura da pessoa também tem que a pessoa que trabalhe sentado. Então, são várias informações que podem ser trabalhadas sempre analisando a parte da frequência, né? E aqui é uma forma de apresentar, ele apresenta pela média, tá? Uma forma de apresentar um gráfico. Uma outra forma de apresentar o gráfico, né, é com relação ao histograma, né? Então, cada barra ela possui uma largura do intervalo da classe e a altura proporcional à frequência correspondente. Então, uma das principais características do histograma é que suas barras são justapostas, ou seja, elas estão grudadas umas às outras, tá? Então, aqui ele apresenta para a gente um histograma. Então, quer dizer, é uma outra forma de você apresentar seus dados, tá? Então, as linhas interligadas e você tem aqui as frequências, né? Então, aquilo que foi comentado, a parte da visualização, a parte da visualização gráfica, fica muito mais simples para a gente enxergar e identificar do que se a gente trabalhar em cima de uma tabela, né? Olhando pela tabela, a gente consegue identificar, mas uma parte gráfica fica muito mais interessante, né? Todos vocês conhecem Excel ou quem não conhece nada de Excel? Eu conheço um pouco só, professor. Eu me atrapalho muito nas fórmulas. Esqueço muito essa fórmula. Mas é importante, viu, pessoal? Vocês, futuros gestores, né? É importante que conheçam um pouco, que comece a fazer algumas coisas, comece a trazer
para o serviço de vocês algumas coisas que possam ajudar com o controle através de planilha eletrônica. Isso contribui muito com o trabalho, tá? Professor, eu tenho uma pergunta. Claro. Eu estou na dúvida essa frequência aí, esses números, como eles aparecem aí. Eu não entendi essa parte. Eu não entendi essa parte, então vamos voltar Da lá. frequência, esses números da frequência eu não entendi. Tá, vamos voltar lá no início. O que a gente fez aqui, ó? Com a parte da... A gente tem isso aqui, ó. A nossa tabela é essa daqui, né? Essa tabela de pesquisa inicial e essa opção A aqui é a parte da idade, né? Então, o que ele fez? Ele criou patamares de idade. Então, ele colocou idades de 20, ele colocou aqui, idade de 20 a 30, tá? Aí, o que ele foi? Ele está dando aqui uma frequência de 6, né? Então, ele veio aqui e contou, ó, de 20 a 30. 21, 22, 25, 27, 28 e 29. Então, tem 6 funcionários ou 6 frequências que a idade está 21 a 30. Ah, agora entendi. Entendeu? Essa parte aí que eu não estava entendendo. Ah, tá. Mas é importante perguntar, porque depois vocês vão utilizar. Então, essa parte é bem nessa linha. Ah, entendi. De 30 a 40, né? São 5, né? 31, 35, 37, 37 duas vezes e 39. Então, aqui tem 5 frequências. Mesmo se repete, mas são 5 pessoas que estão nessa faixa. Então, para que ele faz esse lado de frequência? Para te ajudar na análise, né? Então, você olhando aqui, você não consegue chegar a uma conclusão. Mas quando você chega aqui nessa tabela baseada na frequência, você já fala, oxe, eu tenho 30% dos meus funcionários que estão entre 20 e 30 anos, né? Então, você já começa Mas por quê? Por causa da frequência, que você contou, daqui dá um total de 20, né? 20 é o total de pessoas pesquisadas, tá? Então, você só transforma numa frequência. Tá? Entendi, agora entendi. Mas é legal perguntar para entender a continuação, tá? Uhum. Obrigada, professor. Então, aqui a gente tem o histograma, né? Aqui eu passei aqui no Excel para mostrar para vocês como que faz o histograma no Excel, né? Então, coloquei aqui as faixas, repeti as faixas da altura, né? 160 a 165. Repeti essas faixas aqui, né? 3, 3, 5, 5, tá? Aí, o que eu faço? Eu seleciono essa frequência, vou no inserir gráficos, né? Aí ele pega todos os gráficos e aí você já seleciona o gráfico do histograma. Então, ele já montou aqui o histograma para gente. Então, dentro do Excel, tem várias formas de fazer gráfico. Então, ele já montou aqui, a gente dá uma melhoradinha nele, já coloca o valor das frequências e pronto, já tá pronto aqui o nosso histograma. Então, é super simples fazer esse tipo de análise, né? Agora, a gente precisa ter inicialmente a pesquisa, ter inicialmente os dados para poder chegar a fazer, ter uma linha dessa de análise, né? Então, vocês tendo, como tem aqui, né? Vocês tendo
a tabela, tendo aqui as informações, vocês conseguem criar. Aqui tem vários gráficos que podem ser criados, né? Vocês podem criar vários gráficos baseado nas informações, tá? E claro, você pode criar gráfico de pizza, gráfico histograma, gráfico de barra, como que tiver a necessidade, tá? Um pouquinho só que está acabando a bateria aqui do. Só que vai acabar a minha bateria. Deixa eu dar uma olhada aqui se é a tomada. Instantinho só, tá, pessoal? Então, vamos seguir, pessoal. Vamos ver até aí, ver se estão me ouvindo. Sim. Vamos ver quando aguenta a bateria aí. Eu não sei por que tá. Estão vendo minha tela? Não, né? Não. Agora tá, né? Agora sim. Então aqui, pessoal, a gente tem um histograma feito pelo Excel, né?
Então, a gente tem a facilidade de fazer, tá? Aqui tem alguns gráficos, no livro ele comenta, né? Alguns gráficos foram apresentados, né? Mas se você for buscar nesse site do Office, tem diversos outros gráficos disponíveis que podem ser feitos, né? E vocês podem explorar no Excel várias formas de fazer gráficos, né? Então, sempre apresentando o estudo das informações, tá? O que está tranquilo essa informação de hoje, pessoal? Sim, professor. Tá. Tranquilo. Então, o lado de hoje era mesmo para a gente apresentar essa parte da análise, né? E aí a gente vai seguindo com os assuntos, tá? Então, se vocês não tiverem dúvidas sobre essa aula de hoje, o assunto que a gente precisava tratar era esse, tá? Como atividade aí, pedir para vocês preencherem o formulário nesse link, tá? E colocar 2 pontos que vocês acharam interessantes, o que vocês acharam interessante do assunto de hoje, tá? E fazer algum comentário, tá? Essa professor, desculpa, essa é a aula que eu entrei atrasada, eu não vi o começo da aula. Essa é aqui a aula mesmo, a sessão... Essa é a 2.2, tá? A unidade 2.2. Ah, tá. Então, para quem voltando lá para o início, né? Para quem entrou atrasado, peço que vocês respondam o avaliar, tá? Tá nesse link. Se a gente chegar a 70% de resposta, todos vão ganhar, na minha disciplina, 500 pontos, tá? Então, responda o avaliar, que é importante para ter um posicionamento de vocês, aquilo que vocês acham do curso, aquilo que vocês entendem que possa ser melhorado, aquilo que está bom, aquilo que vocês acham que os professores podem melhorar, aquele comentário sobre a aula online, o que pode ser melhorado, o que está ruim. Então, o avaliar ele serve para isso e é um fator importante para a gente. E a faculdade só analisa se tiver 70% de respostas. Então, hoje a gente tem muito a área de recursos humanos, 50%. A área de ciências contábeis, 36%, precisa crescer bastante. A área da administração, 23%, precisa crescer bastante, para chegar a 70%. Então, a gente está conversando nas aulas com os alunos para responder. Então, às vezes é chato responder avaliação, mas no caso vai trazer benefício para vocês, né? Então, quem entrou depois, quem ainda é novo na faculdade, muita coisa foi conseguida na faculdade através do avaliar, tá? Então, 10 minutinhos, entrem no link, eu mandei de novo no grupo do WhatsApp, né? Respondam para trazer esse benefício de avaliação, tá? Então, hoje a aula é mais curta, porque o tema é mais curto também, tá? E aí, se vocês não tiverem dúvidas, dá para a gente encerrar, tá? E a atividade do professor, peço que vocês respondam nesse link para... Professor, Oi.
Nessa atividade de hoje, você não... Oi? Quem estava falando? Professor? Tá me ouvindo? Oi, sou eu, a Suelen. Oi. Na atividade de hoje, Nessa atividade de hoje, o senhor não editou as datas, só tá até o dia 1/10. ah, tá, eu vou acertar lá. Eu Tá, já vou. daí, Aí você tem que sair e entrar de novo, tá? tá bom. Já vou acertar lá. Alguma coisa a mais, pessoal? Vocês estão quietinhos? O que está acontecendo? Não, Tranquilo, professor, da minha professor. parte, não. Professor, Oi, boa noite. boa noite. O senhor libera até que horas vai estar disponível a gravação da aula de hoje? Ah, logo, daqui a pouquinho eu já libero. Eu já encerro aqui, eu já libero. É porque eu entrei no meio da aula, né? Aí eu Então, fiquei eu coloco no. Eu já coloco na.